A carta chegou numa terça-feira chuvosa, deslizando por debaixo da porta do apartamento alugado como uma sentença final. Lina Moreira estava no chão da sala, organizando os poucos pertences que restavam da vida que tentava reconstruir, quando o envelope branco tocou a ponta de seus dedos. Ela reconheceu a caligrafia antes mesmo de virar o papel. Tia Marlene. O estômago revirou. Não eram palavras de consolo ou um pedido tardio de desculpas. Eram ameaças. Você nos envergonhou. Sumiu como uma covarde e agora quer fingir que tem vida própria? Não se esqueça do que fizemos por você. Você nos deve tudo. Lina sentiu as mãos tremerem. 5 anos morando sob o teto daquela mulher. 5 anos ouvindo que era um peso, uma intrusa, alguém que deveria agradecer por cada prato de comida. 5 anos sendo lembrada de que seus pais morreram e a deixaram sem nada. 5 anos acreditando nisso, mas não mais. Ela rasgou a carta ao meio e jogou os pedaços no lixo. Ainda assim, o aperto no peito não passou. Porque Lina sabia que não importava o quanto se afastasse. As vozes ainda ecoavam dentro dela. Você não é nada. Você não vale nada. Ela piscou rápido para conter as lágrimas, levantou-se e foi até a janela. A chuva batia forte contra o vidro. Do lado de fora, São Paulo continuava indiferente. Dentro, Lina tentava respirar. Ela tinha 23 anos, cabelos castanhos que insistia em prender num coque baixo, olhos escuros que raramente encontravam os dos outros e uma voz que desaparecia sempre que precisava se impor. Formada havia apenas 6 meses em letras com ênfase em árabe, Lina nunca imaginou que esse conhecimento a salvaria. Trabalhou como professora particular por um tempo, dando aulas de inglês e português para estudantes de escolas públicas. Gostava do trabalho. Gostava da rotina silenciosa. Mas a renda mal pagava o aluguel. Então, quando recebeu o e-mail da agência de tradução, achou que fosse golpe. Estamos recrutando intérpretes de árabe para contratos temporários nos Emirados Árabes Unidos. Regime de residência, salário em dólar, hospedagem inclusa. Interessados devem apresentar certificação de proficiência e disponibilidade imediata. Ela leu 3 vezes. Depois, enviou o currículo sem esperar resposta. 2 semanas depois, estava num voo para Al-Hauda, uma cidade costeira dos Emirados, conhecida por seus arranha-céus espelhados, mercados perfumados e pela discrição com que a elite árabe conduzia seus negócios. Lina não conhecia ninguém. Não tinha plano B. Mas tinha uma mala pequena, um passaporte novo e a certeza de que precisava sumir antes que a família voltasse a encontrá-la. O calor de Al-Hauda foi a primeira coisa que a atingiu. Seco, pesado, como se o ar estivesse saturado de areia invisível. Lina desceu do táxi na frente do edifício onde ficava a agência responsável pela contratação e ajustou a alça da bolsa no ombro. As ruas eram largas, limpas, quase irreais de tão organizadas. Tudo brilhava. Carros de luxo passavam em silêncio. Homens de candura branca caminhavam com pressa. Mulheres de abaia preta conversavam em grupos pequenos. Lina sentiu-se invisível. E isso a confortou. Ninguém a olhava. Ninguém a julgava. Ninguém sabia quem ela era ou de onde vinha. Na recepção, foi recebida por uma mulher de meia-idade chamada Hala, que falava português com sotaque carregado. Você é pontual, isso é bom. Aqui, pontualidade é respeito. Hala entregou-lhe uma pasta com documentos, instruções de conduta e um cartão magnético. Você vai morar no alojamento feminino, bloco C, quarto 17. Amanhã, às 7 da manhã, tem reunião de orientação. Não se atrase. Lina apenas acenou. Ela observou por um momento como se estivesse avaliando algo, e então suspirou. Você parece assustada. Lina engoliu seco. Estou bem. Não precisa mentir. Muitas meninas chegam assim, com medo, fugindo de alguma coisa. Hala inclinou a cabeça. Aqui é seguro, mas só se você seguir as regras, entendeu? Lina assentiu de novo. Hala deu um meio sorriso. Bem-vinda a Al-Hauda. Os primeiros dias foram de adaptação. Lina dividia o quarto com outras 2 tradutoras, uma argentina e uma egípcia. Ambas eram mais velhas, mais experientes, mais confiantes. Lina mal falava. Passava o tempo estudando os protocolos culturais, revisando o vocabulário técnico.
tentando memorizar nomes de ministros, empresários e figuras públicas que poderia ter que atender. As traduções eram variadas: reuniões empresariais, visitas diplomáticas, eventos culturais. Nada muito complexo. Nada que exigisse mais do que discrição e precisão. Mas Lina sentia que estava sempre um passo atrás, sempre pedindo desculpas, sempre com medo de errar. Na terceira semana, Hala a chamou para uma conversa particular. Você foi selecionada para um contrato especial. Lina piscou. Especial? Sim. Trabalho direto com o governo. É temporário, mas bem remunerado. Você vai atuar como intérprete pessoal em reuniões de alto nível. Pode incluir viagens. Lina sentiu o coração acelerar. Eu não sei se estou preparada. Você é fluente, tem certificação e é discreta, isso é o que importa. Hala inclinou-se para a frente. Mas vou ser clara. Esse trabalho exige postura. Você não pode hesitar, não pode gaguejar, não pode demonstrar insegurança. Entendeu? Lina engoliu seco. Entendi. Ótimo. Você começa segunda-feira. Vista-se de forma conservadora. Nada chamativo. E chegue meia hora antes. Hala entregou-lhe um novo crachá. Bem-vinda ao palácio. Antes de continuar, se inscreva no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como essa. Ative o sininho para não perder nenhum capítulo. O Palácio Real de Al-Hawdah era uma fortaleza de mármore branco erguida no coração da cidade, cercada por jardins perfumados e fontes que murmuravam sem parar. Lina passou pelos portões principais na segunda-feira, escoltada por um segurança que não disse uma palavra. Tudo era amplo, polido, silencioso. Os corredores pareciam intermináveis. As portas eram altas, ornamentadas com detalhes em ouro velho. O cheiro era de oude e jasmim. Lina apertou a pasta contra o peito e tentou controlar a respiração. Ela foi conduzida até uma sala de espera adjacente ao salão de reuniões. Ali, outras duas intérpretes já aguardavam, ambas com expressões serenas, quase entediadas. Lina sentou-se no canto, alisando a saia preta que escolhera naquela manhã. Uma das mulheres olhou para ela de soslaio e sussurrou algo em árabe para a colega. As duas riram baixinho. Lina fingiu não perceber. Às 9 em ponto, a porta se abriu. Um homem alto, vestido com candura imaculada e kefie preso por agal dourado, entrou na sala. O silêncio foi instantâneo. Ele não olhou para ninguém de imediato. Apenas caminhou até o centro, ajustou o relógio no pulso e finalmente ergueu os olhos. Lina sentiu o impacto antes de entender o porquê. Sheikh Amir al-Haidar. Ela já tinha visto fotos, lido sobre ele nos briefings, mas nada a preparou para a presença física. Ele era imponente. Ombros largos, postura ereta, maxilar definido, olhos castanhos escuros que pareciam atravessar qualquer defesa. Não sorria. Não precisava. A autoridade estava na forma como ocupava o espaço, no silêncio que comandava sem esforço. Ele tinha 32 anos, mas parecia carregar o peso de décadas. Bom dia, disse ele em árabe, voz grave e controlada. Sejam bem-vindas. Hoje teremos uma reunião com a delegação europeia. Espero precisão, discrição e profissionalismo. Ele varreu o grupo com o olhar e por uma fração de segundo parou em Lina. Ela sentiu o coração disparar. Ele franziu levemente as sobrancelhas, como se estivesse tentando identificar algo, mas logo desviou. Vamos. A reunião durou 3 horas. Lina traduziu com precisão mecânica, sem hesitar, sem gaguejar, sem permitir que o nervosismo transparecesse. Sheikh Amir presidia a mesa com firmeza, negociando acordos comerciais com a mesma frieza com que assinava documentos. Ele não sorria, não fazia piadas, apenas ouvia, respondia, decidia. Lina percebeu que ele também a observava, não de forma óbvia, mas ela sentia, nos intervalos em que ele bebia água, nos segundos em que esperava a tradução, nos momentos em que ela ajustava os fones. Ele notava. Ao final, quando a delegação se retirou, Amir permaneceu sentado. As outras intérpretes saíram rapidamente. Lina organizou suas anotações e preparou-se para sair também, mas então ouviu. Você é nova. Ela congelou. Virou-se lentamente. Sheikh Amir ainda estava sentado, recostado na cadeira, os dedos entrelaçados sobre a mesa.
Ele a observava com curiosidade contida. Sim, Vossa Alteza, respondeu Lina em árabe, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Quanto tempo está em Al-Haldá? 3 semanas. Ele ergueu uma sobrancelha. E já está trabalhando aqui? Lina não soube se era elogio ou desconfiança. Fui selecionada. Eu sei. Fui eu quem aprovou. Ela piscou. Ele se inclinou para a frente. Você traduziu bem, mas parecia assustada. Lina sentiu o rubor subir pelo pescoço. Desculpe, eu... Não é crítica, é observação. Amir a estudou por mais um instante, e então se levantou. Ele era ainda mais alto de perto. Como se chama? Lina Moreira. Brasileira. Sim. Ele assentiu devagar. Você vai trabalhar diretamente comigo nas próximas semanas. Preciso de alguém confiável. Alguém que não fale demais. Lina engoliu seco. Eu não falo. Ele quase sorriu. Quase. Ótimo. E então, sem mais palavras, saiu da sala. Os dias seguintes foram intensos. Lina acompanhou Sheikh Amir em compromissos oficiais, reuniões privadas, visitas a empresas estatais, eventos diplomáticos. Ele era metódico, exigente, mas nunca rude. Ela percebeu que ele tinha o hábito de observar as pessoas em silêncio antes de falar, que preferia decisões rápidas a discussões longas, que raramente sorria, mas quando o fazia, era breve e genuíno, e que ele notava tudo. Certa manhã, enquanto revisavam a agenda do dia no escritório particular dele, Amir parou de ler e olhou para Lina. Você dorme bem? A pergunta a pegou desprevenida. Eu... Sim, Vossa Alteza. Ele franziu as sobrancelhas. Você tem olheiras. Lina baixou os olhos. Estou bem. Não parece. Ela não respondeu. Amir suspirou e voltou aos papéis. Mas ele não esqueceu. Naquela mesma tarde, depois de uma reunião particularmente tensa com ministros do interior, Lina tropeçou ao sair da sala. Não caiu, mas foi o suficiente para que Amir parasse e voltasse. Você está bem? Lina forçou um sorriso. Sim, desculpe. Ele a estudou. Você pede desculpas demais. Ela piscou. Eu. Não precisa se desculpar por existir, disse ele a voz mais baixa. Antes que ela pudesse responder, ele continuou andando. Mas Lina ficou parada no corredor com o coração apertado e os olhos ardendo, porque ninguém nunca tinha dito isso para ela. Na semana seguinte, Lina foi designada para acompanhar o Sheikh em uma viagem de 2 dias para Dubai, onde ele participaria de uma cúpula econômica. Era a primeira vez que ela saía de Al-Haldá desde que chegara. A equipe era pequena. Amir, 2 assessores, um segurança e ela. Ficaram hospedados em um hotel que mais parecia palácio. Lina recebeu uma suíte maior do que o apartamento que dividia em São Paulo. Ficou sem reação ao entrar. Janelas do chão ao teto. Vista para o Burj Khalifa. Banheiro de mármore. Cama king size coberta com lençóis que pareciam seda. Ela mal conseguiu dormir. Não por luxo, mas porque não conseguia parar de pensar que aquilo não era real. Que ela não merecia. Que a qualquer momento alguém descobriria que ela era uma fraude e a mandaria de volta. No dia seguinte, durante o intervalo da cúpula, Amir a chamou para uma conversa privada. Estavam em uma sala reservada, longe dos outros participantes. Ele parecia cansado. Você está confortável? Lina piscou. Sim, Vossa Alteza. No hotel. Está tudo bem? Sim. Ele a observou. Você não parece confortável. Lina hesitou. Eu não estou acostumada. Com o quê? Com isso. Com tudo isso. Amir inclinou a cabeça. Você acha que não merece? Ela não respondeu. Ele suspirou. Lina, você trabalha bem. Você é competente. Você está aqui por mérito, não por caridade. Eu sei, murmurou ela. Mas a voz saiu sem convicção. Amir cruzou os braços. Alguém te fez acreditar no contrário? Lina sentiu o estômago revirar. Não é importante. É sim. Ela ergueu os olhos, surpresa. Amir a encarava com uma intensidade que ela não esperava. Quem machucou você assim? A pergunta ecoou no silêncio. Lina sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas piscou rápido, recuando um passo. Desculpe, eu preciso ir. Ela virou-se para sair, mas Amir deu um passo à frente. Lina. Ela parou, mas não olhou para trás. Eu não vou forçar você a falar, disse ele, a voz mais suave.
Mas quero que saiba que, enquanto estiver trabalhando para mim, ninguém vai machucá-la de novo. Ninguém. Lina fechou os olhos. Por quê? Porque eu protejo as pessoas que trabalham comigo. E porque você não merece carregar medo assim. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Obrigada, Vossa Alteza. Amir. Ela virou-se lentamente. O quê? Quando estivermos sozinhos, pode me chamar de Amir. Ela piscou, confusa. Ele quase sorriu. É meu nome. E então saiu, deixando-a sozinha com o coração acelerado e um sentimento que ela não conseguia nomear. Nos dias que se seguiram, algo mudou. Amir passou a incluí-la em compromissos que tecnicamente não exigiam tradução. Jantares oficiais, reuniões informais, visitas a empresas onde ele já dominava o idioma. Lina percebeu que ele estava criando uma camada de proteção ao redor dela, afastando-a de situações onde pudesse ser exposta ou intimidada. E funcionou, porque as outras intérpretes, que antes a tratavam com desdém, agora mantinham distância respeitosa. Os assessores que costumavam ignorá-la começaram a cumprimentá-la. E Omar Rashid, um dos assessores mais próximos do governo, passou a observá-la com atenção incômoda. Omar tinha 29 anos, ambição desmedida e um histórico de tentar se aproximar de mulheres que trabalhavam no palácio. Ele já tinha tentado conversar com Lina 2 vezes. Nas 2 ela desviou educadamente, mas ele insistiu. Numa tarde, quando Lina saía do arquivo, Omar a interceptou no corredor. Lina, certo? Ela parou, mas não se virou. Sim, você tem sido muito próxima do Sheik. Lina franziu as sobrancelhas. Eu sou intérprete dele. Claro, mas ele não costuma incluir tradutores em compromissos pessoais. Ela virou-se lentamente. Não são pessoais, são profissionais. Omar sorriu. Não era um sorriso gentil. Se você diz... Lina sentiu o alarme disparar. Com licença. Ela tentou passar, mas Omar deu um passo lateral bloqueando o caminho. Você sabe que ele é casado, né? Lina congelou. O quê? Bom, quase. Está noivo. Oficialmente. A cerimônia acontece em 3 meses. Ele inclinou a cabeça. Achei que deveria saber. Lina sentiu o chão sumir sob os pés. Eu... não sabia. Agora sabe. Omar deu um tapinha leve no ombro dela. Cuidado para não se envolver demais. Seria constrangedor. E então ele se afastou, deixando Lina paralisada no corredor. Ela não sabia se aquilo era verdade, mas a forma como Omar disse fez parecer real, e doeu mais do que deveria. Lina passou a noite sem dormir, deitada na cama estreita do alojamento, encarando o teto branco, tentando processar a informação que Omar jogara em seu rosto. Noivo. Amir estava noivo. Claro que estava. Ele era sheik, governante, herdeiro de uma dinastia. Era óbvio que teria compromissos políticos, alianças familiares, casamentos arranjados. Por que ela não pensou nisso antes? E por que doía tanto? Ela não tinha direito de sentir nada. Amir era seu empregador. Nada mais. Ele foi gentil com ela porque era um homem decente. Porque percebeu que ela estava assustada e quis ajudar. Não havia nada além disso. Mas então por que ele perguntou quem a machucou? Por que disse que a protegeria? Por que pediu para ser chamado pelo nome? Lina apertou os olhos tentando conter as lágrimas. Ela era patética. Estava criando fantasias onde não existiam. Como sempre. Como com Rafael, o professor da faculdade que fingiu gostar dela só para conseguir que ela fizesse o trabalho de conclusão de curso dele. Como com Daniel, o vizinho que pediu dinheiro emprestado e desapareceu. Como com a própria família, que a fez acreditar que estava sendo amada quando na verdade estava sendo explorada. Lina nunca aprendeu. Nunca. Na manhã seguinte, ela chegou ao palácio com olheiras profundas e mãos trêmulas. Tentou se manter ocupada, revisando documentos, organizando traduções antigas, evitando qualquer situação em que pudesse cruzar com Amir. Mas às 10 horas, a secretária dele a chamou. O sheik quer vê-la no escritório. Lina sentiu o estômago revirar. Agora? Sim. Ela subiu as escadas com passos hesitantes, o coração batendo descompassado. Bateu na porta 3 vezes. Entre, disse a voz dele, firme como sempre. Lina empurrou a porta e entrou.
Amir estava sentado atrás da mesa lendo algo em um tablet. Ele ergueu os olhos e franziu as sobrancelhas. Você não dormiu. Não era pergunta. Era constatação. Lina forçou um sorriso. Estou bem. Ele pousou o tablet. Não está. Ela não respondeu. Amir se levantou e caminhou até ela, parando a poucos passos de distância. O que aconteceu? Nada, Vossa Alteza. Lina. Ela baixou os olhos. Eu só preciso de um tempo para descansar. Ele a observou em silêncio, como se estivesse tentando decifrar algo. Alguém disse alguma coisa para você? Lina hesitou. Não. Você está mentindo. Ela ergueu os olhos, surpresa. Amir cruzou os braços. Eu sei quando alguém está mentindo. E você está. Lina sentiu as lágrimas queimarem, mas piscou rápido. Por favor, eu só preciso trabalhar. Amir suspirou, frustrado. Você é impossível. Desculpe. Pare de pedir desculpas. A voz dele saiu mais alta do que pretendia, e Lina recuou instintivamente, os ombros se curvando, os braços se fechando em proteção. Amir congelou. O silêncio foi pesado. Ele deu um passo para trás, as mãos erguidas levemente. Lina, eu não vou machucá-la. Ela fechou os olhos, tremendo. Eu sei. Você não sabe. Não. Ele falou mais baixo agora, quase um sussurro. Porque você ainda tem medo. Lina abriu os olhos, as lágrimas finalmente escorrendo. Eu não consigo parar. Amir respirou fundo. Quem fez isso com você? Ela balançou a cabeça. Não importa. Importa para mim. Por quê? A pergunta saiu desesperada. Por que você se importa? Eu sou ninguém. Amir deu um passo à frente, devagar, como se estivesse se aproximando de algo frágil. Você não é ninguém. E quem quer que tenha colocado isso na sua cabeça estava errado. Lina soluçou. Minha tia, meu tio, meus primos, todos eles. Eles me disseram isso todos os dias durante 5 anos. Amir fechou os olhos por um momento, como se estivesse controlando algo. Eles te machucaram? Lina assentiu devagar. Não fisicamente, mas te quebraram por dentro. Ela assentiu de novo. Amir abriu os olhos e havia algo diferente neles agora. Algo frio, perigoso. Onde eles estão? Lina piscou. No Brasil. Nomes. Eu não posso... Lina. Ela engoliu seco. Marlene e João Moreira. Meus tios. Eles moravam em São Paulo. Amir pegou o telefone na mesa e discou. Alguém atendeu do outro lado. Ele falou rápido em árabe, dando instruções precisas. Lina não conseguiu acompanhar tudo, mas ouviu investigação, histórico financeiro e proteção legal. Quando ele desligou, virou-se para ela. Ninguém vai tocá-la de novo. Amir, Ninguém. A firmeza na voz dele não deixava espaço para discussão. Lina passou os dias seguintes em estado de choque. Amir não mencionou mais o assunto, mas ela sabia que algo estava acontecendo. Ele aumentou a segurança ao redor dela. Designou um motorista exclusivo para levá-la ao palácio. E, mais importante, afastou Omar de qualquer evento em que ela estivesse presente. Omar percebeu. E não gostou. Numa tarde, quando Lina estava sozinha na biblioteca do palácio, revisando termos jurídicos para uma reunião futura, Omar entrou. Ela não o ouviu até que ele falasse. Você é esperta. Lina ergueu os olhos, o coração disparando. Omar. Ele fechou a porta atrás de si. Conseguiu se aproximar dele. Mais rápido do que eu esperava. Lina se levantou. Não sei do que você está falando. Claro que sabe. Omar caminhou até ela. Devagar. Você é boa nisso. Fingir fragilidade. Fazer o sheik acreditar que precisa protegê-la. Eu não estou fingindo nada. Não? Ele parou a poucos centímetros dela. Então por que ele cancelou 3 reuniões comigo na última semana? Por que você está em todos os compromissos dele agora? Por que ele te defende como se você fosse alguém importante? Lina recuou. Eu só faço meu trabalho. Seu trabalho é traduzir, não seduzir. A acusação a atingiu como um tapa. Eu nunca... Você sabe que ele é noivo, certo? Omar inclinou a cabeça. Princesa Amina, filha do emir de Sharjah, casamento político, mas ainda assim casamento. E você acha que ele vai escolher uma brasileira pobre e assustada em vez de uma aliança que garante estabilidade para o país? Lina sentiu as lágrimas queimarem. Eu não estou tentando. Claro que está.
Omar sorriu. E sabe o que é pior? Ele está caindo. Porque ele é homem. E homens são fracos para mulheres que parecem precisar de salvamento. Lina tremeu. Saia daqui. Ou o quê? Ele se aproximou mais. Você vai contar para ele? Vai chorar de novo? Ela recuou até bater na estante. Omar ergueu a mão, não para bater, mas para tocar o rosto dela. Lina fechou os olhos, e então a porta se abriu. Tire a mão dela. A voz de Amir era gelo. Omar se afastou imediatamente, virando-se. Vossa Alteza, eu... Saia. Eu só estava... Agora. Omar olhou para Lina, depois para Amir, e saiu sem dizer mais nada. A porta se fechou. Lina desabou, as pernas fraquejando. Amir a segurou antes que caísse, os braços firmes ao redor dela. Você está bem? Ela balançou a cabeça soluçando. Eu não fiz nada. Eu sei. Ele disse que eu estou seduzindo você. Amir a afastou levemente, segurando o rosto dela com cuidado. Olhe para mim. Ela obedeceu, os olhos vermelhos de lágrimas. Você não fez nada errado. Nada. Entendeu? Lina assentiu, mas ainda tremia. Amir respirou fundo. Ele não vai mais trabalhar aqui. O quê? Omar. Mas ele está demitido. Não para mim. Amir a soltou, mas permaneceu perto. E quanto ao noivado, Lina fechou os olhos. Você não precisa explicar. Eu quero. Ela abriu os olhos lentamente. Amir suspirou. Princesa Amina e eu fomos prometidos há 2 anos. Arranjo político. Ela sabe. Eu sei. Nossos pais sabem. Mas nenhum de nós quer isso. Então por quê? Porque é esperado. Porque é tradicional. Porque... Ele hesitou. Porque eu nunca tive motivo para recusar. E agora? Amir a encarou. Agora eu tenho. Os dias seguintes foram tensos. Omar foi oficialmente afastado, mas a notícia correu pelo palácio. As fofocas começaram. O sheik demitiu o assessor por causa da brasileira. Ela deve ter feito alguma coisa. Ele está cego por ela. Lina tentou ignorar, mas era impossível. Onde quer que fosse, sentia os olhares. As conversas que paravam quando ela entrava. As risadas abafadas. Amir percebeu e decidiu agir. Ele a convocou para acompanhá-lo em uma visita oficial a Abu Dhabi, onde participaria de uma conferência sobre investimentos sustentáveis. A viagem seria de 3 dias. Lina hesitou. Vossa Alteza, talvez seja melhor levar outra pessoa. Por quê? Porque as pessoas estão falando. Amir franziu as sobrancelhas. E você se importa com o que elas dizem? Eu me importo com sua reputação. Ele a estudou. Minha reputação não depende de fofoca. Depende de minhas ações. E minhas ações dizem que você é competente, confiável e essencial para meu trabalho. Lina baixou os olhos. Obrigada. Então você vai? Ela assentiu. Sim. Abu Dhabi era ainda mais imponente do que Al Rauda. A conferência acontecia em um centro de convenções que mais parecia catedral, com tetos altíssimos, lustres de cristal e um mar de executivos, diplomatas e investidores internacionais. Lina acompanhou Amir em todas as sessões, traduzindo com precisão, anotando compromissos futuros, coordenando reuniões paralelas. Ele a apresentou como minha intérprete pessoal e ninguém questionou. Mas nas pausas, Lina sentia os olhares, especialmente de um grupo de empresários europeus que riam alto demais e bebiam cedo demais. Numa dessas pausas, quando Lina estava sozinha no corredor, um deles se aproximou. Você trabalha para o sheik? Lina virou-se. O homem era mais velho, talvez 50 anos, terno caro, sorriso falso. Sim, interessante. Ele costuma contratar mulheres bonitas? O tom era desrespeitoso. Lina sentiu o alarme disparar. Com licença. Ela tentou passar, mas ele segurou o braço dela. Ei, não precisa ser rude. Só estou sendo amigável. Lina puxou o braço. Me solta. Calma. Ela pediu para soltar. A voz de Amir cortou o ar. O empresário se virou, largando Lina imediatamente. Amir estava a poucos metros, os olhos fixos no homem. Vossa Alteza, eu... Saia. Eu só estava... Agora. O empresário recuou, murmurando desculpas, e desapareceu no corredor. Amir virou-se para Lina. Você está bem? Ela assentiu, mas estava tremendo. Amir respirou fundo. Vamos sair daqui. Mas a conferência pode esperar. Ele a guiou até uma sala vazia,
Fechou a porta e esperou. Lina encostou na parede, tentando controlar a respiração. Eu deveria ter gritado. Você pediu para ele parar. Isso já é muito. Mas eu congelei. Porque você foi treinada para congelar. Por pessoas que te machucaram. Ele se aproximou, mas não tocou. Mas você está segura agora. Lina ergueu os olhos. Você sempre diz isso. Porque é verdade. Ela balançou a cabeça. Como você pode ter certeza? Porque enquanto eu estiver aqui, ninguém vai tocá-la sem sua permissão. Ninguém. E então, pela primeira vez, Lina acreditou. Eles retornaram a Al-Hawda 2 dias depois. A cidade estava agitada com os preparativos para o Festival Anual de Cultura, um evento que atraía turistas do mundo todo. Amir estava envolvido na organização, supervisionando detalhes de segurança, logística e programação. Lina voltou à rotina, mas algo havia mudado. Ela se sentia diferente, menos assustada, menos invisível, e percebeu que era por causa dele. Amir não a tratava como vítima, não a sufocava com proteção excessiva. Ele apenas estava presente, e isso bastava. Mas a paz durou pouco, porque Omar Rashid não desistiu. Uma semana depois de ser demitido, ele procurou Lina fora do palácio. Ela estava voltando do mercado, carregando sacolas com frutas e pão, quando o viu parado na frente do alojamento. Precisamos conversar, disse ele, a voz tensa. Lina parou a 5 metros de distância. Não temos nada para conversar. Eu tenho. Omar deu um passo à frente. Você arruinou minha carreira. Eu não fiz nada. Você fez o Sheik acreditar que eu te ameacei. Você me ameaçou. Omar riu, mas não havia humor. Você acha que ele vai te proteger para sempre? Você acha que quando ele se casar com a princesa vai continuar se importando com você? Lina sentiu o aperto no peito. Ele é decente. Ele é político. Omar se aproximou mais. E políticos descartam pessoas quando elas não são mais úteis. Lina recuou. Sai daqui. Ou o quê? Ele sorriu. Você vai correr para ele de novo? Vai chorar? Lina largou as sacolas e virou-se para entrar no prédio, mas Omar a segurou pelo braço. Eu não terminei. Me solta. Ela puxou, mas ele apertou mais. Você precisa entender. E então alguém puxou Omar para trás com força. Lina piscou. Amir estava ali, não de candura, de camisa social e calça. Ele derrubou Omar no chão com um soco limpo. Omar gemeu, a mão no rosto. Amir se abaixou, agarrando a gola da camisa dele. Se você encostar nela de novo, eu não vou chamar segurança. Eu vou acabar com você pessoalmente. Entendeu? Omar assentiu, aterrorizado. Amir o soltou e se virou para Lina, que estava paralisada. Você está bem? Ela assentiu, mas estava em choque. Amir pegou as sacolas dela e ofereceu a mão. Vamos. Lina segurou a mão dele e eles entraram juntos no prédio, deixando Omar para trás. Dentro do alojamento, Amir levou Lina até o quarto dela e colocou as sacolas na mesa. Ele virou-se respirando fundo. Desculpa, eu perdi o controle. Lina balançou a cabeça. Você me defendeu. Eu te machuquei? Ela piscou. O quê? Quando te puxei, eu te machuquei? Não. Amir suspirou aliviado. Eu não queria assustá-la. Você não assustou. Ela deu um passo à frente. Você me fez sentir segura. Ele a encarou e o silêncio se alongou. Lina, por que você faz isso? Ela perguntou, a voz tremendo. Por que você se importa tanto? Amir hesitou. Porque... Ele parou como se estivesse lutando contra algo. Porque desde o primeiro dia que te vi, eu soube que você estava carregando algo pesado demais. E eu não consegui ignorar. Lina sentiu as lágrimas voltarem. Eu não quero ser um peso. Você não é? Ele deu um passo à frente. Você é... importante. Para o trabalho? Para mim. A confissão ficou suspensa no ar. Lina respirou fundo. E a princesa? Amir fechou os olhos. Eu vou cancelar o noivado. Você não pode... Eu posso. E vou. Ele abriu os olhos. Porque eu não quero casar com alguém que não amo. Não quando... Ele parou. Não quando o quê? Lina sussurrou. Amir a encarou. Não quando existe você. Lina não conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Amir ecoavam em sua mente como um mantra impossível de silenciar. Não quando existe você. Ela se sentou na cama, abraçando os joelhos, tentando processar o que aquilo significava. Ele disse que ia cancelar o noivado. Por ela. Um sheik.
Um governante. Um homem que carregava o peso de um país inteiro nos ombros. E ele estava disposto a enfrentar a pressão política, a tradição, a família, tudo. Por ela, Lina Moreira. A menina que passou anos acreditando que não valia nada, que foi criada para se sentir invisível, que aprendeu a pedir desculpas por ocupar espaço. Como ela podia aceitar isso? Como podia permitir que ele sacrificasse tanto por alguém tão... quebrada? Ela fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosas, porque pela primeira vez na vida Lina queria acreditar que merecia ser escolhida, que merecia ser amada. Mas o medo ainda sussurrava. E se ele mudar de ideia? E se perceber que você não é suficiente? E se tudo desmoronar? Na manhã seguinte, Lina foi convocada ao palácio mais cedo do que o habitual. Quando chegou, a atmosfera estava diferente, tensa. Os corredores pareciam mais silenciosos, os funcionários mais sérios. Algo estava acontecendo. Ala a interceptou antes que chegasse ao escritório de Amir. Você precisa saber de uma coisa. Lina parou. O quê? O sheik convocou uma reunião com o Conselho Real. Esta manhã, e Omar Rashid está tentando usar isso contra você. Lina sentiu o estômago revirar. Como? Hala hesitou. Ele espalhou rumores. Disse que você está manipulando o sheik, que está usando vulnerabilidade falsa para ganhar influência, que é uma oportunista. Mas isso não é verdade. Eu sei, mas ele tem aliados. E eles estão pressionando o conselho a investigar você. Lina sentiu as pernas fraquejarem. O que isso significa? Significa que se o conselho decidir que você representa uma ameaça à reputação do sheik, você pode ser deportada. Lina encostou na parede tentando respirar. Eu não fiz nada. Eu sei, mas política não se importa com a verdade. Se importa com percepção. Hala segurou o ombro dela. Amir está lutando por você, mas você precisa estar preparada. Preparada para o quê? Para o pior. Lina passou as horas seguintes em estado de choque. Ela tentou trabalhar, revisar documentos, manter a rotina, mas era impossível. Cada vez que alguém passava por ela, sentia os olhares. Julgamento, desprezo, pena. Ao meio-dia, Amir saiu da reunião. Ele estava visivelmente cansado, a mandíbula tensa, os ombros rígidos. Quando viu Lina esperando no corredor, o rosto dele se suavizou. Vem comigo. Ele a levou até o escritório particular e fechou a porta. Lina não conseguiu segurar mais. Eu vou embora. Amir franziu as sobrancelhas. O quê? Eu vou voltar para o Brasil, antes que isso piore. Lina, você não pode arriscar tudo por mim. A voz dela saiu desesperada. Você tem responsabilidades, um país, um povo. Você não pode jogar isso fora por alguém como eu. Amir deu um passo à frente. Firme. Alguém como você? Sim. Ela soluçou. Eu sou ninguém. Eu não tenho família. Não tenho dinheiro. Não tenho nada para oferecer. Você vai se arrepender. Eu não vou me arrepender. Você não sabe disso. Eu sei. Ele segurou o rosto dela com cuidado. Porque eu não estou fazendo isso por impulso. Eu estou fazendo isso porque você é a primeira pessoa em anos que me fez querer algo além de dever. Você me fez querer ser feliz. Lina fechou os olhos, tremendo. Mas e se eu não for suficiente? Você já é. Ele encostou a testa na dela. E eu vou provar isso. A reunião com o conselho foi marcada para a tarde. Amir insistiu que Lina estivesse presente. Ela não queria, mas ele foi inflexível. Você não vai ser julgada na sua ausência. Você vai ter voz. Lina entrou no salão do conselho com as mãos tremendo. Era uma sala imponente, com uma mesa longa de mogno, cadeiras estofadas e retratos de governantes anteriores nas paredes. Os membros do conselho já estavam sentados. 8 homens, todos mais velhos, todos com expressões sérias. E no canto, observando com satisfação mal disfarçada, estava Omar Rashid. Amir entrou logo atrás de Lina e tomou seu lugar à cabeceira da mesa. Podemos começar. O conselheiro mais velho, Sheikh Tariq, acenou. Vossa Alteza, fomos informados de que existe uma situação delicada envolvendo uma funcionária estrangeira. Lina Moreira, disse Amir, a voz firme. Minha intérprete pessoal. Sim. E também fomos informados de que Vossa Alteza desenvolveu um envolvimento pessoal com ela.
Amir não desviou o olhar. Correto. Murmúrios percorreram a mesa. Sheikh Tariq continuou. Vossa Alteza, com todo o respeito, isso é inapropriado. Você está noivo. E essa mulher não está mais. Silêncio. Sheikh Tariq piscou. Perdão. O noivado com a princesa Amina foi dissolvido. Oficialmente, esta manhã. Mais murmúrios. Mais pesados. Alguém protestou. Vossa Alteza, isso é imprudente. A aliança com Sharjah está mantida, interrompeu Amir. Conversei pessoalmente com o emir. Ele compreendeu e concordou. Sheikh Tariq franziu as sobrancelhas. Mesmo assim, envolver-se com uma estrangeira sem linhagem não é da conta de vocês. A sala congelou. Amir se levantou. Eu respeito este conselho. Eu valorizo a tradição, mas minha vida pessoal não está à venda. E se algum de vocês acha que pode me pressionar a descartar alguém que eu escolhi, estão enganados. Sheikh Tariq suspirou. E a senhorita Moreira? Ela está ciente das implicações? Todos os olhos se voltaram para Lina. Ela sentiu o pânico subir, mas respirou fundo. Amir olhou para ela, encorajador. Lina se levantou, as pernas tremendo. Sim, estou ciente. E mesmo assim aceita continuar? Ela hesitou. Eu não quero causar problemas. Isso não é o que perguntei. Lina ergueu os olhos. Eu nunca imaginei que alguém como o Sheikh se importaria comigo. Passei anos acreditando que eu não tinha valor, que eu não merecia ser escolhida. Mas ele me mostrou que eu estava errada. Sua voz ganhou firmeza. Então sim, eu aceito, porque ele me fez acreditar que eu mereço ser feliz também. O silêncio foi longo. Sheikh Tariq trocou olhares com os outros conselheiros e finalmente suspirou. Muito bem. Se Vossa Alteza está determinado, o conselho não irá interferir, mas exigimos discrição. Amir acenou. Claro. Sheikh Tariq olhou para Omar. E quanto às acusações? Amir virou-se para ele, o olhar gélido. Omar Rashid foi demitido por assédio. Ele perseguiu Lina fora do palácio. Eu tenho testemunhas. E se ele tentar qualquer retaliação, eu vou processá-lo pessoalmente. Omar empalideceu. Sheikh Tariq acenou. Então está decidido. A senhorita Moreira pode permanecer. E esta reunião está encerrada. Quando saíram do salão, Lina mal conseguia sentir as pernas. Amir a guiou até uma varanda externa, longe dos olhares curiosos. Ela encostou no parapeito, respirando fundo. Eu não acredito que você fez isso. Amir ficou ao lado dela. Eu disse que ia protegê-la, mas você arriscou tanto. Valeu a pena. Ela virou-se para ele, os olhos brilhando. E agora? Amir sorriu. Um sorriso pequeno, genuíno. Agora você decide. Você quer ficar? Não como funcionária, como... Ele hesitou. Como alguém que eu quero ao meu lado. Lina sentiu o coração acelerar. Você tem certeza? Absoluta. Ela respirou fundo. Eu quero ficar. Os meses seguintes foram de adaptação. Lina deixou o alojamento e passou a morar em uma residência privada dentro do complexo do palácio, um apartamento espaçoso com vista para os jardins. Ela continuou trabalhando como intérprete, mas Amir também a incluiu em projetos culturais, pedindo sua perspectiva sobre programas de intercâmbio e iniciativas educacionais. Lina descobriu que gostava daquilo. Gostava de ter voz. Gostava de contribuir. Mas a parte mais difícil foi aprender a confiar. A não recuar quando Amir se aproximava. A não pedir desculpas por ocupar espaço. A acreditar que ele não ia desistir dela. Amir foi paciente. Ele nunca pressionou. Nunca exigiu. Apenas ficou. E aos poucos, Lina começou a florescer. Ela sorria mais. Falava mais. Olhava nos olhos das pessoas. E uma noite, quando estavam sentados no jardim sob as estrelas, Lina finalmente disse as palavras que tinha medo de pronunciar. Eu te amo. Amir virou-se para ela surpreso. Ela sorriu, tímida. Eu sei que é cedo. E eu sei que eu ainda tenho muito para trabalhar em mim mesma. Mas eu te amo. E eu precisava que você soubesse. Amir segurou a mão dela. Eu também te amo. Lina sentiu as lágrimas voltarem, mas desta vez eram de felicidade. Amir puxou-a para perto e, pela primeira vez, Lina se permitiu acreditar que aquilo era real, que ela era amada, que ela era suficiente.
Mas a paz foi interrompida 2 semanas depois, quando Omar Rashid reapareceu. Não fisicamente, mas através de uma chantagem. Ele enviou um e-mail anônimo para a imprensa local, alegando ter provas de que Lina havia sido explorada sexualmente no Brasil e que escondia um passado criminoso. A notícia se espalhou rapidamente. Manchetes sensacionalistas, especulações cruéis, fotos antigas de Lina, tiradas de suas redes sociais, distorcidas para parecerem comprometedoras. Lina entrou em pânico. Ela se trancou no apartamento, recusando-se a sair, recusando-se a comer. Amir tentou acalmá-la, mas ela estava paralisada pelo medo. "Eu vou arruinar você", ela chorou. "Eu vou destruir tudo. Você não vai destruir nada. Eles vão continuar cavando. Vão encontrar mais coisas, vão." "Lina." Ele segurou o rosto dela. "Eu não vou deixar isso acontecer. Como você pode impedir?" "Enfrentando a verdade." Ela piscou. "O quê?" Amir respirou fundo. "Você vai contar sua história. A verdadeira." Publicamente. A conferência de imprensa foi marcada para 3 dias depois. Lina estava aterrorizada. Amir contratou um advogado brasileiro para ajudá-la a reunir provas. Mensagens antigas da tia Marlene, registros bancários mostrando que ela nunca recebeu a herança dos pais, depoimentos de vizinhos que testemunharam o abuso psicológico. E então, na manhã da conferência, Lina se sentou ao lado de Amir, em frente a dezenas de jornalistas e câmeras, com as mãos tremendo, mas a voz firme. "Meu nome é Lina Moreira, e eu fui vítima de abuso psicológico durante 5 anos. Ela contou tudo, sobre os pais que perdeu, sobre a família que a explorou, sobre os anos de manipulação, sobre o medo, sobre a fuga e sobre a coragem que encontrou em Al-Hawda, graças a um homem que acreditou nela quando ela não conseguia acreditar em si mesma. Quando terminou, o silêncio foi absoluto. E então, um jornalista levantou a mão. "E as acusações de que você tem um passado criminoso?" Lina ergueu os olhos. "São falsas. E o responsável por espalhar essas mentiras será processado." Amir se inclinou para o microfone. "Omar Rashid, ex-assessor do governo, está sob investigação por assédio, difamação e tentativa de chantagem. Ele será responsabilizado." A sala explodiu em perguntas, mas Amir encerrou a conferência. Quando saíram, Lina desabou nos braços dele. "Eu consegui. Você conseguiu." E pela primeira vez, Lina sentiu que havia recuperado o controle de sua própria história. Os meses que se seguiram foram de reconstrução. Omar foi formalmente acusado e afastado de qualquer cargo público. Marlene e João foram contatados por advogados brasileiros e, diante das provas, devolveram a herança que haviam roubado de Lina. Ela não quis o dinheiro. Doou tudo para uma organização que ajudava vítimas de abuso doméstico. "Eu não preciso disso", ela disse a Amir. "Eu já tenho tudo o que importa." Lina começou a trabalhar oficialmente como consultora cultural para o governo de Al-Hawda, desenvolvendo programas de intercâmbio e apoio a imigrantes. Ela descobriu que tinha talento para aquilo, para acolher, para entender, para transformar dor em propósito. E enquanto isso, o relacionamento com Amir amadureceu. Eles não tinham pressa, não havia pressão, apenas presença, jantares tranquilos, conversas longas, momentos de silêncio confortável. Lina aprendeu a confiar, e Amir aprendeu a ser vulnerável. Até que, 1 ano depois, numa noite estrelada no mesmo jardim onde haviam se declarado, Amir se ajoelhou. Lina piscou, confusa. "O que você está fazendo?" Ele sorriu. Algo que deveria ter feito há meses. E então ele abriu uma pequena caixa, revelando um anel simples, delicado, perfeito. "Lina Moreira, você me ensinou que força não é nunca cair. É levantar toda vez que cai. Você me ensinou que amor não é controle. E você me ensinou que eu posso ser mais do que meu título. Posso ser feliz." Ele respirou fundo. "Casa comigo?" Lina sentiu as lágrimas escorrerem, mas desta vez eram de pura alegria. "Sim." Amir deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um beijo. E naquele momento, sob as estrelas de Al-Hawda, Lina percebeu que havia encontrado algo que nunca imaginou possível. Não apenas amor, mas lar. Não apenas proteção, mas paz. Não apenas alguém que a escolheu,
mas alguém que a ensinou a escolher a si mesma. O casamento foi discreto como Lina pediu. Uma cerimônia pequena, íntima, apenas com pessoas próximas. Nada de pompa excessiva, nada de performances políticas. Apenas duas pessoas que se amavam, prometendo construir uma vida juntas. E quando Lina caminhou até Amir, vestida de branco simples, com os cabelos soltos pela primeira vez em anos, ela não sentiu medo, não sentiu dúvida, apenas sentiu-se livre. Amir segurou as mãos dela, os olhos brilhando. Você está linda. Lina sorriu. Você também. E quando trocaram os votos, Lina falou de coração aberto. Eu passei anos acreditando que eu não merecia ser amada, que eu era um fardo, que eu deveria me esconder. Mas você me mostrou que eu estava errada. Você me deu voz quando eu não tinha, me deu coragem quando eu estava com medo, me deu um futuro quando eu só via passado. Ela respirou fundo. Então eu prometo que vou passar o resto da minha vida te mostrando que você também merece ser feliz, que você também merece descansar, que você também merece ser amado sem condições. Amir limpou as próprias lágrimas. Eu te amo. Eu também te amo. E quando se beijaram, selando aquela promessa, Lina soube que finalmente havia encontrado o que procurava. Não um conto de fadas, não um resgate, mas uma parceria. Um amor construído sobre base sólida. Um futuro que escolheu, por vontade própria. E ao lado de Amir, enquanto o sol se punha sobre Al-Hawdá, pintando o céu de dourado e rosa, Lina sorriu. Porque pela primeira vez na vida, ela estava em paz. Ela estava em casa. Ela estava inteira.